respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles diziam uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, lá há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse o ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos, os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e anunciaram a notícia no interior do palácio real. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: deixe que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim, pegaram 2 carros de guerra com cavalos e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isso ao rei. Então o povo subiu e saqueou o arraial dos sírios, e assim uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão em cujo braço o rei tinha apoiado foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade, mas o povo atropelou junto ao portão e ele morreu como o homem de Deus havia dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata, e uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer, segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isso com seus olhos, com seus próprios olhos,
mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. É uma história, irmãos, fantástica, maravilhosa. Para um povo que está desesperado, morrendo de fome, comendo os animais, comendo seus próprios filhos. A boa nova chega a essa nação pela intervenção de Deus. O texto que lemos se aplica à nossa realidade, pois estamos vivendo num tempo de instabilidade moral, política e social, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Esta instabilidade tem apavorado muitas famílias do mundo inteiro, ao ponto de muitos perderem a esperança em uma solução humana. O mundo em 2022 foi sitiado pelas falsas narrativas da mídia sobre a realidade dos fatos e pela destruição da justiça e a ascensão da injustiça. O mundo em 2022 ficou insuportável. Não se sabe, irmãos, ao certo quem é o autor do livro de 1ª e 2ª Reis, mas temos assim por certo que era um autor, era um homem que convivia no palácio real, que convivia na intimidade dos reis. Esse livro dos reis deixa bem claro que o escritor se propõe a mostrar, embora Israel tivesse uma aliança com Deus, a maior parte dos seus reis haviam rejeitado essa aliança. O autor do livro, ele se preocupa em narrar os reis maus de Israel e os pouquíssimos reis bons que passaram por essa nação, como, por exemplo, o rei Asa, o rei Josafá, o rei Ezequias, o rei Josias, como nós acabamos de ler, como nós acabamos de ver aqui e ouvir sobre ele ontem à noite. O escritor remonta a história de Israel desde Salomão até o último rei de Judá, antes do exílio, quando Judá deixou de existir, de maneira sincera e franca, narrando a triste história do povo de Israel por ter rejeitado a aliança com Deus. O contexto histórico, irmão, do texto que nós lemos, que acabamos de ler aqui, fala do cerco a Samaria, feita pelo rei sírio chamado Ben-Hadad. Sitiar cidades era uma estratégia de guerra para vencer o inimigo sem usar as armas. O sítio significava deixar o povo preso dentro da sua própria cidade, como nós passamos aqui na pandemia, fomos sitiados por uma pandemia. E vencê-los pelo estresse, pela fome, pela sede, pela batalha psicológica. Isso é um sítio. A intenção é essa. O rei Ben-Hadad cercou Samaria e fechou todas as vias de acesso à cidade. Nada entrava, alimento algum, água, notícias, pessoas, iguarias, e nem saía. Então, imagine, irmãos, o desespero desse povo. Dia após dia, quando você vê sua despensa chegando ao fim, não tem alimento, não tem água. Não tem como nutrir o exército, nem os animais. Essa foi a estratégia do rei sírio. O verso 25 do capítulo 26 fala que houve uma grande fome em Samaria. E o povo começava a comer animais que eram imundos. Nós vimos aqui no texto que só restavam 5 cavalos. Que o resto já foram todos comidos. Para matar a fome do povo. E nesse contexto aqui o povo começava a comer os próprios filhos. Os próprios filhos, irmãos. O capítulo 26, o capítulo 6, versos 26 a 29, trata dessa realidade. Os filhos estavam sendo comidos pelas próprias famílias. Tamanha era a fome e o desespero dessa nação. Assim, Ben-Hadad ia vencendo a guerra de dentro para fora, como um câncer corrói a nossa vida de dentro para fora. O exército judeu estava desfalecido, sem força para lutar,
sem força para sair da cidade, porque se saísse morreriam de imediato. Era o tempo do profeta Eliseu. Olha só, Deus nunca deixa seu povo sem ouvir sua palavra. Nunca, irmãos. Sempre levanta alguém, sempre levanta um servo seu para levar a sua redenção, para levar a boa nova. O profeta Eliseu prediz o fim do cerco, mas não diz como vai ser, nem diz como Deus vai intervir na história. Ele só fala isso amanhã por essas horas mais ou menos. 1 quilo de farinha vai custar 1 moeda de prata, 2 de cevada 1 moeda de prata. E aquele que era o braço direito do rei não acreditou. Nem se Deus abrir a janela do céu e derramar essa farinha, essa cevada, nós vamos comprar por esse preço. Nessa realidade, irmãos, de decadência moral e social e política, 4 leprosos viviam à margem da cidade. Eles eram imundos, rejeitados, malditos pelo povo, pela sociedade. Esses homens não tinham escolha diante da realidade. Eles não tinham escolha. Não podiam entrar na cidade porque eram imundos. Não podiam fugir porque os sírios os matariam. Não podiam esmolar porque não passava ninguém ali pelos portões para eles mendigarem o pão. Não podiam pedir socorro porque não havia quem os livrasse e os socorresse. Diante dessa realidade, eles escolhem fazer a loteria da morte. Versos 3 e 4. O que eles dizem? Vamos correr para a frente do exército sírio. Ou passaremos por eles, ou seremos mortos rapidamente. Olha que situação, irmãos. Que desespero. Não só da nação de Samaria, mas também desses 4 leprosos. E eles vão fazer isso. Porque eles não têm, irmãos, escapatória. Eles estão desesperados. Falta de perspectiva. Falta de esperança. Nesse tempo em que os leprosos correm para a frente do exército sírio, Deus intervém na história. Faz com que os sírios fujam, deixando tudo no arraial. Versos 6 e 7 do capítulo 7 que lemos. E os leprosos chegam ao acampamento fartamente abandonados. Irmãos, que lições esse texto nos ensina para termos propósitos sadios para o ano de 2023, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, como servos do Senhor Jesus Cristo. O primeiro, está no verso 9 do capítulo 7. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. Primeira lição, irmãos, que esse texto nos ensina: não faz bem à igreja e ao crente se fartar da boa nova e escondê-la. Não proclamá-la. Não levar adiante a boa notícia, a boa nova. A quem faz parte do seu contexto social. A intervenção de Deus na história do povo foi tão grande seria a salvação para Samaria, que os leprosos não guardaram só para si as boas novas. A responsabilidade de dividir, de compartilhar, de trazer a boa nova não deixou que eles se entregassem ao egoísmo existencial. A graça soberana de Deus fez com que os 4 leprosos corressem até o rei de Samaria para dar as boas novas, a boa notícia.
Há salvação para Samaria. Há libertação para o povo. Que ironia! Deus usa soberanamente 4 leprosos para levar a boa nova ao rei. Irmãos, o que isso está me dizendo? O que isso me mostra? Que Deus usa quem Ele quer, a hora que quer, da forma que quer, independentemente das condições físicas de cada um. Irmãos, isso é sua graça sobre a igreja, sobre a minha e a sua vida. Não há nada em nós que agrade ao Senhor, mas Ele nos escolheu com esse propósito. Éramos leprosos pelos nossos pecados. E mesmo assim Ele foi misericordioso conosco e nos chamou e nos vocacionou para termos um propósito em 2023, proclamar a sua graça, a sua bênção. Hoje, irmãos, em nosso contexto, pregar as boas novas ao povo tornou-se um peso, o motivo de várias desculpas para não se fazer. Comprei uma roça, não tenho um tempo de fazer isso. Eu assumi um novo emprego, não tenho um tempo. Eu tenho que terminar o mestrado, não tenho tempo. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tenho muita coisa para fazer. Não tenho tempo. Não tenho tempo porque é ensaio do coral. Irmãos, são desculpas injustificadas, que não são aceitas, irmãos, pelo Senhor, porque Ele tem nos capacitado. Os leprosos foram tomados pela graça de Deus e não se calaram, mesmo sabendo da rejeição do povo e da nação. Eles levaram ao povo a boa nova. Isso é tremendo, irmãos. Deus usando quem Ele quer, da forma que quer, do modo que quer. Deus está nos usando para sermos testemunha dessa boa nova. Que 2023 seja um ano marcado por nosso compromisso e nosso evangelismo pessoal, irmãos. Amigos, parentes, aqui no bairro, não importa. Testemunha a palavra de Deus, prega a palavra de Deus. Segunda lição que esse texto nos ensina: a graça de Deus traz o discernimento. É dia de boa nova, ainda no verso 9 do capítulo 7. Este dia é um dia de boas novas. Eles discerniram a oportunidade e o tempo de proclamar a boa nova. É tempo de ir, é tempo de anunciar, é tempo de proclamar, é tempo de bradar em alto som para todos ouvirem. A boa nova da salvação do Senhor chegou. O tempo era aquele. Era o momento de proclamar ao rei a boa notícia, a boa nova. Nem antes, nem depois, nem daqui a pouco, nem depois do almoço, nem quando o sol esfriar, nem após o sono da tarde. O tempo era aquele. O tempo de ir a Samaria era aquele. A boa nova estava ali e precisava ser anunciada. Não havia tempo de espera. O tempo de ir era aquele, era tempo de urgência para o povo e para o rei, para a nação. O nosso tempo hoje, irmãos, é tempo de pregar a boa nova, o tempo é agora. É tempo de anunciar Jesus Cristo, é tempo de testemunhar a sua graça sobre a nossa vida, é tempo de fazer discípulo, é o tempo da igreja testemunhar o evangelho, é este, nem antes nem depois, nem no futuro. Que 2023, irmãos, seja o tempo
para evangelizarmos, testemunharmos e proclamarmos o reino de Deus a todos que nos cercam. O tempo é esse. Deus trouxe discernimento. Que Deus traga discernimento ao nosso coração. Nessa perspectiva, nesse aspecto. Terceira lição que esse texto nos ensina. O derramar da graça de Deus nos diz que é uma boa notícia. É uma boa nova. Os leprosos não olharam para si mesmos, nem para as suas limitações. A graça soberana de Deus os envolveu em sua boa nova. A boa nova era: Deus, em sua soberana graça, interviu a favor do seu povo, fazendo os sírios fugirem, deixando tudo à disposição de Samaria. A comida para Samaria saciar a fome. Deus salvou o seu povo das trevas, do cerco da morte. Não há mais motivo para comer jumento, esterco e pombo. Não há mais motivo para se comer os próprios filhos. Não temos mais que dormir com o fantasma da morte rondando nossas vidas. Não temos mais que mendigar a vida pedindo através de nossos invasores. Pelo menos que eles não façam mal a nós. Não temos mais que viver sem propósito, dentro de um apartamento com a boca aberta, esperando a morte chegar. Ou em nossa casa. Uma vida sem propósito. Ou empurrando a vida com a barriga. Não temos mais que jogar a nossa vida fora, nos iludindo com as luzes do mundo, do diabo e do nosso pecado, irmãos. Há uma boa notícia real a ser proclamada. Deus veio para destruir as obras do inferno e nos chama para o seu reino do Filho do seu amor. Que em 2023, irmãos, nós possamos entender a mensagem da Boa Nova, a salvação de Cristo e proclamá-la. Quarta lição que esse texto nos ensina tem a ver com a graça soberana de Deus e a responsabilidade humana. Ainda no verso 9, olha o que ele diz. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. Soberania de Deus e responsabilidade humana caminham juntos. Deus faz sua parte e o homem movido pela ação de Deus faz a sua. O fato foi tão constrangedor e tão cheio da graciosa bênção de Deus que os 4 leprosos não puderam silenciar, nem se aproveitar sozinhos das bênçãos e nem fugir da tarefa de ir e anunciar a salvação ao povo de Samaria. Responsabilidade, clareza ao receber essa graça, entender a responsabilidade deles em proclamar a notícia de salvação ao povo de Samaria. Eles foram inflamados e motivados pela graça soberana de Deus e saíram para anunciar a boa notícia do livramento de Samaria das mãos dos seus opressores. Fugiram, foram embora pela ação milagrosa de Deus. Eles não olharam para as suas limitações e debilidades. Eles assumiram a responsabilidade de levar a boa nova ao rei de Samaria e à nação. Eles poderiam ter ido ao leprosário. Vamos combinar aqui. Já que nós somos leprosos, o povo lá nos rejeita, o povo no que a gente está, que se lixe o povo. Vamos aos nossos, vamos no leprosário, nas cidades dos refúgios. Vamos levar notícia para eles e vamos esquecer aquele povo lá, deixa morrer de fome mesmo. Mas, irmãos, quando a graça invade o nosso coração, assim como invadiu o coração desses homens, a gente não pode se calar, a gente não pode selecionar as pessoas, porque elas carecem da comida espiritual que Cristo traz para elas. Nós temos que pregar, testemunhar da melhor forma possível, de uma forma clara. Se elas vão ouvir ou não, é problema delas. Mas a nossa responsabilidade como filhos de Deus é testemunhar o seu evangelho. Se elas vão ouvir ou não, não é minha responsabilidade.
Se elas vão vir a cear comigo aqui, não é minha responsabilidade. É de Deus com elas e delas com Deus. Eles poderiam ter ido ao leprosário e deixado a cidade morrer de fome. E não fizeram isso. Não foram. Eles poderiam ter negociado com o rei, pedindo uma posição, um ministério no reino, um lugar de privilégio. Olha, nós temos, vamos negociar aqui. Nós temos uma boa notícia. Mas olha, para te dar, nós queremos algo de troca. Alguém troca. Eles não fizeram barganha, irmãos. Quantos crentes, irmãos nossos, barganham com Deus suas bênçãos? Porque não entenderam a responsabilidade diante da soberania de Deus. Eles não fizeram isso, irmãos. Eles não agiram assim. Ardia em seus corações a salvação dada por Deus ao seu povo. A salvação de Samaria, a salvação das famílias. Que 2023 seja um ano onde a igreja entenda e compreenda a relação da soberania, da graça de Deus e a responsabilidade dos crentes em proclamar o seu reino. Que projeto maravilhoso para 2023, irmãos. Porque o evangelho vai entrar em tudo que você faz. Sua profissão é um meio de proclamar o evangelho. Tudo que você faz é um meio de proclamar o evangelho. Você não tem que separar nada. Não existe santo e profano em nosso contexto. Tudo é santo. Não existe essa separação, não. Agora eu vou encarnar aqui o evangelismo, então eu saio para evangelizar. Agora eu vou deixar aqui, e agora eu sou uma pessoa, agora eu vou fazer, agora eu vou para o meu trabalho. E não. Não é isso, irmãos. A responsabilidade diante da soberania de Deus, ela é completa, ela é plena em todas as nossas áreas. Dentro de casa, fora de casa. Dentro da igreja, fora da igreja. Testemunhando a salvação de Cristo. Não existe, irmãos, projeto mais maravilhoso do que esse para 2023. Não existe, irmãos. Quinto ensino, irmãos, que esse texto nos ensina. A proclamação graciosa da boa nova de Deus deve ser fiel à sua palavra. Verso 10. Diz assim o verso 10. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte. Eles vão anunciar justamente o que aconteceu. Fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Eles proclamaram o que viram. Nem aumentaram e nem diminuíram. Eles não aumentaram nem diminuíram o fato. Eles anunciaram fielmente o fato como tinha se passado. Não tiraram proveito para si mesmos, se fazendo heróis da situação. Não fizeram isso. Não se apresentaram como super espirituais, dizendo ao povo e ao rei, nós oramos e aconteceu. Não colocaram o nome de Deus na frente para abrir caminho ou para intimidar as pessoas. Fizeram isso. Não levaram o nome de Deus em vão. Não usaram chavões para aparentar espiritualidade. Não levantaram nenhum outdoor para se promover em Samaria. Não aproveitaram o fato para formarem uma imagem de salvador da pátria. Não fizeram isso. Não criaram a sua própria teologia, nem leis espirituais, nem criaram uma tradição religiosa do fato para se promoverem como homens de Deus. Não barganharam com Deus. Não se encharcaram de autopiedade diante do rei. Não fizeram nenhum show da fé, irmãos. Eles eram leprosos, anunciaram a boa nova como leprosos, e depois de anunciar as boas novas como os leprosos, continuaram como leprosos. Irmãos, isso é impactante, irmãos. Isso é impactante, isso aqui. Impactante. Eles anunciaram o fato como tinha acontecido, com temor e tremor no coração. Esse contexto, irmãos, nos apresenta verdades maravilhosas e bíblicas que podemos aplicar à nossa vida, nesse contexto aqui. O primeiro aqui é compromisso com Deus.
O segundo, compromisso de respeitar a palavra de Deus sem diminuí-la e sem acrescentar nada. Terceiro, compromisso de viver uma vida com temor e tremor diante de Deus. Quarto, compromisso de testemunhar a verdade bíblica com fidelidade. Esses homens não amaram a própria vida. Que 2023 seja um ano que a igreja pregue e proclame a verdade de Deus com fidelidade e compromisso, com temor e zelo no coração. Concluindo, irmãos, a nossa exposição de hoje. Vamos concluir lembrando os pontos que vimos e aplicá-los ao nosso coração. Primeiro, não fazemos bem em esconder o testemunho da Boa Nova em nossa vida. Segundo, o tempo é agora. É tempo e dia de pregarmos as boas novas. Terceiro, temos uma boa notícia para proclamar, de esperança, de gozo, de salvação, de restauração, de redenção. Quarto, temos sobre nós a responsabilidade de ir e anunciar esse evangelho. Olha o que está lá em Atos 1:8. Mas recebereis sobre vós, mas ao descer sobre vós... Vamos lá abrir Atos 8, porque eu não estou sabendo aqui o texto de cor. Atos 1:8. Vamos ver aqui justamente a ação de Deus em sua soberania e na responsabilidade humana, de uma forma muito clara nesse texto aqui. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Isso aqui é a soberania de Deus. E serão minhas testemunhas. Aqui é a nossa responsabilidade. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, que esse seja um ano que nós possamos dedicar nossa vida ao Senhor com graça, com alegria e entendendo a mensagem da Boa Nova e a nossa responsabilidade mediante o poder de Deus de proclamá-la a todos, sem exceção. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça nesse contexto.